Vamos lutar aí com esse calor, né? Quando está calor assim demais, eu não sei vocês, mas eu estou aqui, ó. E essa hora e esse calor deixa a gente um pouco desanimado, né? E a nossa atenção fica bem curta também. É uma mortificação, estamos na quaresma, não é? É uma maneira da gente se mortificar, que é tudo leva a gente a ter preguiça, né? A não querer sair de casa, não querer vir à missa, ou não prestar atenção. Aí você faz um pequeno esforço para manter-se acordado, para manter a atenção e para não desistir de vir à igreja, ainda que tudo pareça nos convidar a ficar em casa. É uma maneira de nos mortificarmos. E a mortificação faz parte da vida cristã. De alguma maneira, a gente luta para não se entregar a toda a vontade da carne. Nós queremos que o Espírito e que a palavra de Deus comande as nossas escolhas, e não a carne. A carne e as vontades da carne nem são contrárias à vontade do Espírito, diz São Paulo aos Gálatas. E por isso nós não nos entregamos inteiramente à vontade da carne. É uma mortificação. Aproveito essa ocasião para dizer que algumas vezes nós buscamos na igreja aquilo que nós encontramos no shopping, não é verdade? No shopping a gente quer sentar numa cadeira boa, quer ser bem servido, quer um ar-condicionado maravilhoso, quer não ter problema no estacionamento, e a gente vai achando que a religião é também como uma empresa, né, que a gente vai passear, e aí a gente se aborrece no estacionamento, alguém fechou teu carro, para sair tem que ter aquela paciência, para comprar um belo pastel tem que ficar numa fila de meia hora, parece que tudo é o meio contrário, né? Um pequeno esforço. Você precisa trabalhar para a tua salvação. Repete isso comigo: eu preciso trabalhar para a minha salvação. Se você não fizer esforço nenhum, tudo vai levar você para a condenação eterna. Deus fez tudo para você se salvar. Jesus foi lá e tomou sobre si as nossas culpas, abriu o caminho do céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus deu a palavra, deu os sacramentos, deu a igreja. Jesus deu tudo para que todos nós nos salvemos. E a única coisa que a gente tem que fazer é falar sim para o Senhor e lutar contra as inclinações da carne. Jesus manda você perdoar, mas a sua carne manda você odiar. Jesus manda você tomar a cruz e seguir, renunciar a si mesmo. E o mundo fala para você: vai viver, vai ser feliz, larga tudo, some, vai curtir sua vida. Jesus fala para você dominar o estômago, e o mundo fala para você comer um lanche novo que é promoção, 3 por 5. Parece que tudo no mundo quer levar a gente a fazer a nossa vontade. Jesus fez tudo para a nossa salvação. Quem não trabalhar, quer dizer, se você não fizer um esforço, um trabalho interior para aderir ao Evangelho, trabalhar você mesmo. Nós temos que parar de ficar falando: eu sou desse jeito mesmo, eu não mudo, eu sou assim, quem quiser gostar, gosta. Para de falar isso. Eu sou assim mesmo. Para de falar isso. Deus criou você para ser melhor que isso. Tem que trabalhar o seu caráter, trabalhar as suas emoções, tem que trabalhar o teu interior, para você não se entregar às tuas más inclinações. Eu já falei isso para vocês muitas vezes. Se eu não vigiar, eu sou um homem que não perdoa, eu fico guardando mágoa. Se eu não vigiar, eu pego mágoa, eu pego birra assim, ó. Mas o Senhor, por causa do Evangelho, porque eu sou do Senhor Jesus, porque eu entreguei minha vida a Jesus, quando eu vejo que eu estou pegando mágoa, eu já começo a fazer novena. Eu já vou me confessar várias vezes. Eu trabalho contra o meu coração, para não ficar magoado.
Qual o trabalho que você tem que fazer? É contra a tua preguiça? Qual o trabalho que você tem que fazer para que você seja do Senhor? Trabalhar o teu interior, trabalhar o teu caráter, tuas virtudes, tua moral, para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para se unir a Jesus. O meu pai trabalha e eu também trabalho, e os meus vão ter que trabalhar. E nós trabalhamos espiritualmente para sermos de Jesus. E tem que trabalhar também no mundo, viu gente? Não é só espiritualmente não, nós temos que trabalhar também, né? Tem que trabalhar muito em casa, tem que trabalhar muito para criar um filho, tem que trabalhar muito nessa vida. Não nos entreguemos à preguiça. Luta contra o desânimo. Tem dia que as coisas parecem que não rende, mas vai lá e faz o que você pode. O preguiçoso não herda o reino de Deus. Nós temos que trabalhar também, porque o filho trabalhou, o pai trabalha, o filho trabalha, e você tem que trabalhar para aderir ao Evangelho. Vocês estão me ouvindo? Fala amém. A melhor maneira de te salvar, Deus já fez, é a vida que você tem. É a melhor maneira de te salvar. Tudo que o Senhor precisava fazer para a sua salvação, Ele já está fazendo. Esse marido é a melhor maneira de te salvar, mulher. Meu Deus, eu sou complicado, hein, padre? Tinha que ser um homem tão duro de cabeça. A melhor maneira de te salvar é essa esposa. Ah, mas ela é meio doida, ela grita toda hora. Se fosse a calminha, você e ela iam para o inferno. Depois que você falou sim diante de Deus, Deus está fazendo na sua casa uma maneira de trabalhar. Esse dia eu estava conversando com o padre Alan e diz o seguinte: amigo a gente escolhe. A conversa era o seguinte, que nós chamamos os irmãos de igreja de irmãos. Por que nós somos irmãos? Porque todos nós renascemos na pia batismal. Nós nos tornamos um só corpo no sangue de Cristo. E quando a gente nasce do batismo, nós nascemos do mesmo útero. E quem nasce do mesmo útero, que é a pia batismal, né? Quem nasce do mesmo útero é o quê? Irmão. Por isso nós chamamos de irmãos. Amigo, você escolhe. Irmão, a gente escolhe? Não. Ah, mas será que esse fulano lá da igreja é meu irmão mesmo? Por mim ele não era, mas você não escolhe irmão. Estes irmãos de comunidade, essa paróquia, esse padre, esse ministério, estes seminaristas, este lugar, essa maneira, essa cidade que você vive, é a melhor maneira de te salvar. É a vida que você precisa enfrentar para corrigir os teus defeitos, para sarar o teu coração, para você ser virtuoso. Tem um livro que diz assim: quanto pior a pessoa que mora com a gente, melhor para nós é. Vou explicar isso daí. Uma pessoa muito difícil exige de você muita santidade. Eu respeito também o teu limite. Tem hora que você fala, não dá mais para mim, tudo bem. Mas quanto mais complicadas são as pessoas que estão à minha volta, mais eu preciso ser de Deus, mais eu preciso perdoar, mais eu preciso ser humilde, mais eu preciso ser generoso, mais eu preciso ter bondade. Deus tem feito de tudo para a nossa salvação. O Senhor preparou todo o caminho. Ele se fez um conosco. Ele que é Deus se fez homem, e Ele experimentou na sua carne tudo o que o homem pode passar nesse mundo, e Ele venceu o mundo. Por isso, meus irmãos, não fique aí achando que sua vida, que Deus te esqueceu, que sua vida está abandonada ao acaso, que Deus não quer saber de você. Diz aos que estão presos: saí,
e aos que estão nas trevas: vinde à luz. O Senhor está nos alimentando, Ele não nos deixará morrer nem de fome nem de sede. Ele não nos deixou abandonado sob o castigo do sol, Ele não nos deixou condenado com sede, Ele não nos deixará no meio do deserto, sem nenhum abrigo. Louve o Senhor, porque Deus fez tudo para a nossa salvação. Deus se compadeceu de nós, Deus não nos abandonou, disse o versículo 14. O Senhor não se esqueceu de nós. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus não esqueceu de você. Nessa história, nesta vida, você tem que ir trabalhando a si mesmo para se tornar alguém virtuoso, alguém de fé, alguém confiante em Deus. Você vai se unindo com a tua cruz na tua história e você vai atravessando esse deserto. E aí você vai entrar na glória com Cristo nosso Senhor. Você receberá o prêmio de uma vida nova, alcançada por Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu estou falando é bastante duro, porque ao mesmo tempo que nos consola saber que Deus está cuidando de nós, também exige uma maturidade espiritual aceitar as correções que Deus nos envia, das humilhações, dos sofrimentos, as coisas que Deus deixa a gente passar. Não podia ser diferente? Podia, mas não tem sido. Submete tua vida a Cristo, meu irmão. O Senhor Jesus, que é Deus, Filho do Pai Altíssimo, Ele fez, quando esteve nessa terra, tudo do jeito que o Pai queria, porque também era a sua vontade. Fala amém. Presta atenção que eu vou falar. Tudo que eu já falei, vocês já guardaram no coração? Jesus nasceu, Jesus se encarnou, Jesus fez toda a vontade do Pai. Ele ficou lá em Nazaré, ficou 30 anos, ele anunciou, ele foi perseguido, ele foi rejeitado, ele fez milagres, ele foi criticado, ele foi condenado, ele foi levado para a cruz, ele foi crucificado, ele foi morto, ele passou por tudo isso. E ele falou: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Se tudo que eu estou vivendo é preciso, eu aceito, eu faço a vontade do Pai. Vocês estão entendendo? Eu estou dizendo para você, na tua vida, na tua história, Deus que não te abandonou, está também escrevendo uma história de salvação, com as alegrias e as tristezas. E se você entende isso, você não reclama nunca mais, você louva o Senhor sempre, porque você diz: minha história não é um acaso, eu tenho um Pai que cuida de mim, e a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Teve um santo que disse assim, numa aparição que o anjo da guarda dele teve para ele, o anjo da guarda dele conversando com ele disse o seguinte: se hoje Deus te condenasse ao inferno, o que você diria para Deus? E o santo falou: se a vontade de Deus é que eu vá ao inferno, para mim está ótimo, prefiro ir ao inferno fazendo a vontade de Deus, do que lutar contra Deus e ir para onde eu quero ir. Eu acho forte demais essas palavras, vocês não acham? Se Deus acha que eu tenho que ir para o inferno, amém, eu prefiro fazer a vontade de Deus do que a minha. Então o anjo sorriu e disse para ele: muito bem, fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que um homem pode ter. Padre, como que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Abraça a tua história, enfrenta a tua vida, aceita as coisas que lhe acontecem de peito aberto, vai resolvendo uma de cada vez, vai rezando, não reclama, louva o Senhor, perdoa, ama, enfrenta essa família, enfrenta essas inimizades, essa pobreza, essa dificuldade, enfrenta essa doença, vai, levanta a cabeça e segue, faz a vontade do Pai, porque o Filho veio para fazer a vontade do Pai, e Ele fez a vontade do Pai,
esvaziando-se e indo para a morte, e morte de cruz. Se você entendeu, fala amém. Mas parece que o pai é muito cruel de querer que o seu próprio filho vá para a cruz. Então Jesus falou nesse evangelho: o que o pai quer é o que eu quero, e eu não faço porque o pai me obriga, eu faço porque eu quero fazer a vontade do pai. Se a maneira de salvar os homens, se a melhor maneira de toda a humanidade poder entrar no céu, de participar das graças de Deus, se a maneira do homem ser redimido das suas culpas é que eu vá para a cruz, eu vou porque a minha vontade é fazer aquilo que o Pai quer que eu faça, e o Pai quer salvar a todos. Então eu e o Pai, que somos um, faremos aquilo que tem que ser feito. Vocês entenderam o que eu estou falando? Se você dormiu um instante, você já viajou na maionese, não é verdade? Porque estava sem prestar atenção, em um minuto eu falei tanto eu que você ficou perdido. Querer fazer a vontade de Deus é o mais alto nível da vida espiritual. É o mais alto. Eu estou falando isso para vocês, não é tão fácil também fazer isso, entendeu? Não é de um dia para o outro, fui na missa desatadora e agora eu só quero fazer a vontade de Deus. Não é tão simples. Mas eu não quero que vocês fiquem na ignorância de dizerem que nunca ouviram essas palavras. Nunca pense que você está abandonado. Deus não te abandonou, mas nessa história Deus está te santificando. Queira viver a vontade de Deus, como o filho fez a vontade do Pai, e assim você estará trabalhando para a sua vida se unir a Jesus. Tá bom por hoje, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.